Fala galerinha, Bruno Belintani aqui do canal Dado Abissal. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, sugiro você voltar para ele, que ali a gente ensina fórmulas básicas. Mas se você quiser já dar sequência a partir daqui, iremos abordar fórmulas mais completas e construiremos um dashboard do vendedor juntos. Uma coisa simples, mas que já pode facilitar muito o seu dia a dia. E galerinha, não se esqueça então de nos seguir no canal, de dar aquele like. Vamos lá pro Excel, vamos lá pro Google Planilhas, que é a nossa ferramenta de trabalho. Show? Bora lá! Fala turma, então vamos dar sequência aqui na nossa análise, tá? Nossa análise de loja de instrumentos. No último episódio, no último vídeo, né, nós vimos como construir essa tabela aqui, né? Então que nos dava já a quantidade de vendas feitas por vendedor por mês, né, o quanto eles venderam por categoria de instrumentos e até os instrumentos mais vendidos por loja, tá? Hoje nós vamos construir um dashboard do vendedor, algo simples, mas que vai ajudar muito no dia a dia a gente ter maior controle, né, dos nossos números, tá? Beleza? Então o primeiro passo que eu quero fazer, eu quero poder selecionar o meu vendedor aqui numa lista, tá? E aparecer todos os dados dele aqui dentro, né? Gráficos, tabelas, e aí a gente vai construir isso passo a passo juntos. Beleza? Boa! O primeiro passo é eu colocar aqui a lista dos meus vendedores. E hoje, né, eu vou ensinar um truquezinho bem bacana aqui para vocês, tá? Então eu vou clicar aqui na aba de vendedores. Lembrando que eu tenho esses 4 vendedores aqui, tá? Selecionei o intervalo desses vendedores, então esse intervalo está indo da coluna B, da célula B2 até a B5, veja que ele está selecionado aqui em cima no canto superior esquerdo. Eu vou clicar nessa caixa de nome e vou renomear esse intervalo. Então vou selecionar aqui, tá? Vou selecionar o intervalo e vou digitar aqui, ó, nomes. Então, o que aconteceu aqui? No intervalo B2 e B5, ele está sendo chamado de nomes. Portanto, isso facilita, tá, para mim, eu em vez de ficar digitando, selecionando o intervalo, toda vez que eu digitar um nome em alguma fórmula, ele vai entender que é esse intervalo aqui do B2 até o B5. Perfeito? Vou para o dash do vendedor e aqui eu quero criar esta lista. Essa lista a gente vai inserir uma função em dados, se chama validação de dados. A gente vai adicionar uma regra aqui. Essa regra eu quero que ele crie um menu suspenso. Tá vendo? Então eu posso criar um menu suspenso de um intervalo, várias regrinhas aqui abaixo. A gente vai clicar em um intervalo. E que intervalo a gente quer? Um intervalo nomes. Ao eu clicar em concluído, olha o que aconteceu aqui, ó. Ele criou uma lista com o nome das pessoas. Meu, muito legal isso aqui, né? Facilita demais dentro de um pequeno dashboard. Eu posso clicar sobre ele e editar também. E olha que interessante que eu posso ter cores diferentes para cada pessoa. Imagina que, não sei, só para deixar mais bonito também, podemos fazer isso se for o caso, tá? E dentro de opções avançadas, eu posso também colocar no estilo de exibição uma seta, um texto, um ícone, dá para fazer muita coisa, tá, aqui dentro. Veja que quando eu coloco o ícone, ele aparece o cinza. Quando eu coloco seta, ele aparece só a setinha para baixo. E quando eu coloco o texto, ele não aparece nada, tá? Eu vou deixar a seta, eu acho um pouquinho mais elegante aqui, beleza? E aqui, se a pessoa tentar digitar um dado errado, eu posso pedir para mostrar um aviso, tá? Eu posso realmente colocar para mostrar um aviso de que o input dado foi errado, tá bom? E eu posso até clicar aqui, ó, em mostrar texto de ajuda e falar, olha, escolha um vendedor. E vou dar concluído, tá, turma? Então assim, veja aqui que eu posso clicar e já tenho, né, o nome das pessoas, olha lá, e ele coloca exatamente a cor que a gente tinha selecionado para cada pessoa, beleza? Vamos deixar selecionado aqui o Alego Manontropo e vamos começar a criar, né, a nossa tabela aqui de valores vendidos por mês para cada vendedor. Então eu vou fazer um soma Cs que a gente aprendeu na última.
do valor vendido. O intervalo de soma está na aba de vendas. Então vamos lá para a aba de vendas, valor da venda, coluna M. Vou fechar só isso aqui rapidinho. Ponto e vírgula. Tá? Vamos selecionar então o nome do vendedor, que está na coluna G. Tá? Vou colocar aqui o nome do vendedor. E a terceira variável que a gente viu era o mês da venda. Tá? Então selecionar aqui o mês da venda e mês da venda. Perfeito. Agora eu vou substituir os intervalos, tá, pelos números corretos. Então eu vou vir aqui no nome do vendedor, ele está, deixa eu fechar isso. Ele está exatamente aqui, ó, na drop list, na lista suspensa, menu suspenso que acabamos de criar. Célula C2 e aperto F4, tá bom? Enter. Agora precisamos trocar o mês da venda. Lembrando que ele não vai identificar, ó. Lembrando que ele não identificou o mês de janeiro. Por quê? Porque lá estamos olhando para números e aqui está como texto, tá? Se eu colocar aqui, veja que ele traz o valor vendido, tá? Olha lá. Então, vamos fazer aqui uma... Vou adicionar mais uma coluna. Vou deixar aqui uma gambiarra, para ser bem sincero, tá? E depois a gente vai ensinando outras coisas aqui, como é que deixar as datas todas no mesmo formato, tá? Isso aqui é um pouquinho mais chato, mas eu vou ensinando para um pouquinho mais para frente também, beleza? Então tá aqui o valor vendido, vamos arrastar aqui para a direita, ó lá. Então temos o valor vendido, tá? Do Allegro Manontropo por mês do ano, tá? E vamos fazer a fórmula soma que a gente já havia visto aqui. Olha que legal agora, pessoal. Se eu selecionar a Harmony, ele troca todos os valores. Se eu seleciono a Melody, ele troca todos os valores. Se eu seleciono o Riff, ele troca todos os valores. Vamos voltar para o Allegro Manontropo, né? Lembrando que esse é um dashboard do vendedor. Então eu quero analisar, né, exatamente o desempenho do meu vendedor aqui. Beleza? Agora a gente vai reforçar aquela fórmula Conte-CES, tá? Então qual foi a quantidade vendida daquele produto? A gente vai ver a soma da quantidade dos produtos vendidos por pessoa, tá? Então vamos na aba de vendas aqui, na quantidade vendida, beleza? E mesma coisa, selecionar o nome do vendedor, lembrando que eu faço esse truquezinho aqui para não ficar mudando de aba, tá? Eu acho mais fácil, se alguém souber algum outro e quiser compartilhar, super bem-vindo, tá? E mês da venda. Show, agora vamos substituir lá o mês da venda, é o mês 1, nome do vendedor, é o Allegro Manontropo, F4, trava, não esqueça, tá? E colar aqui para baixo. Então a gente já vê que o mês mais forte dele aqui foi março, né? E não coincide necessariamente com o maior valor vendido, porque provavelmente os produtos que ele vendeu, o mix de produtos, foi melhor em outubro, né, do que em março, mas ele se esforçou mais em março aqui em quantidade de vendas, beleza? A soma aqui também para baixo. Eu vou adicionar uma coluna aqui porque eu quero fazer mais uma conta aqui, gente. Eu quero saber a média, tá? De vendas, a média vendida. Beleza? Poderia fazer de uma forma simples, né, turma? Vir aqui D6 e dividir com essa barra pela quantidade. E aqui a gente teria a venda, o valor médio de vendas desta pessoa, tá? Por mês. Beleza? Aqui a gente vê que novembro parece estar sendo o mês mais forte, né? Ele vendeu já 785 mil com apenas 5 vendas, tá? Então isso aqui é interessante da gente poder avaliar. E março e fevereiro foram meses muito ruins, né? Tanto em volume total vendido financeiro, bem como até em quantidade, né? Você pode ver que a média aqui foi bem baixa, tá bom? Mas turma, não queremos algo só simples, né? Então vamos fazer uma nova fórmula aqui, que é a média CES, tá? Então eu poderia fazer uma dividida pela outra, mas eu quero, né, que a gente ganhe um pouquinho mais de complexidade, beleza? Tá? Essa fórmula a gente poderia vir aqui e selecionar aqui o intervalo que a gente quer que ele tire a média e colocar os critérios, tá? Então o critério 1 é o mês da venda, aí eu coloco lá, critério 1, tá? E o critério 2 é o nome do vendedor, beleza? Nome do vendedor.
Beleza, vamos substituir aqui. Então, nosso critério 1 que a gente tinha visto era o mês. E o nome do vendedor, opa, selecionar aqui. Nome do vendedor aqui na célula D2, tá? Fechou? Então, eu vou copiar aqui e colar para baixo. Veja que os nossos valores estão alterados. Tá? Cara, Bruno, por que os valores estão diferentes? Né? Porque aqui, gente, né? Porque aqui ele pega o valor total da venda, mas aqui eu tenho a quantidade vendida. Então, eu estou fazendo uma média sobre o total, né? Mas isso talvez devesse estar quebrado em linha por cada produto vendido, tá? Então, por isso que ele está dando diferente. Beleza, vamos voltar à abordagem anterior, tá? Que é vir aqui e dividir um pelo outro, tá? E aqui eu vou ensinar mais um truquezinho, que é esse divisero, tá? Divisero, ele é um erro quando a gente tenta dividir algo pelo número zero, tá? Então, veja aqui que a quantidade é zero, né? Não se divide nada por zero, tá? Então, para tratar esse erro, a gente vai usar uma outra função chamada serro, tá? Que essa função faz? Né? É o seguinte, se determinado resultado for zero, então ele vai substituir por outra coisa, tá? Então aqui ele coloca, ó, o primeiro parâmetro é o que não tem erro e o segundo é o com erro, tá? O que não tem erro é 1 dividido para o outro. Se isto der erro, eu quero que ele retorne para nós, vamos colocar um hífenzinho aqui, tá? Então, vou colocar um hífen dentro de aspas e ele vai retornar esse hífen para nós. Então, vou copiar e colar agora tudo para baixo. Olha lá, ele já não deu mais o erro, tá? Ele colocou o hífen. Eu poderia colocar não disponível, né? Que vai ficar muito longo, tá? Mas olha lá. Então ele permitiria eu colocar o que eu quiser aqui dentro do parênteses, tá? Às vezes até fazer outra fórmula, se fosse o caso, tá bom? Eu vou deixar o hífen, acho que ele é mais delicado aqui para o nosso dashboard, beleza? Agora, pessoal, vamos somar o desconto, né? Que esse vendedor, então fazer uma soma 6 do desconto, né? Que o vendedor praticou. Então, ó, o valor do desconto tá aqui dentro. Beleza, então qual foi o desconto médio praticado por produto, né, desse vendedor? Então aqui está o mês da venda, então vamos lá, mês, que a gente está olhando a tabela de mês e o nome do vendedor aqui, vendedor, beleza, bora substituir, como sempre ali, fechar isso aqui, boa. Então temos aqui os descontos, lembrando que isso aqui é o desconto médio por produto, tá? Bom, vamos fazer a média geralzona aqui também. Então vamos pegar aqui o valor total vendido e dividir pela quantidade, tá? Então podemos ver aqui, né, que é 58 mil, né, vendido, tá? Galera, eu não gostei muito dessa coluna de desconto, acho que eu vou colocar outra coisa aqui no lugar, tá? Vamos colocar se ficou abaixo ou acima da média. Tá? Se cada mês ele ficou abaixo ou acima da própria média dele, beleza? Vamos chamar isso de desempenho, tá? Então eu vou apagar aqui e agora eu vou ensinar uma outra fórmula que é a C, né? A condicional C. A condicional C, ela basicamente tem 3 parâmetros, tá? O primeiro é qual que é a condição lógica que a gente está usando. Então, no nosso caso, estamos falando que se o valor médio vendido naquele mês está acima da média dele do ano, então ele foi bem. Se não estiver acima, estiver abaixo, então não foi um bom mês, né? Ele foi mal, tá? Então, a expressão lógica que nós vamos usar é se esse 74 mil aqui for maior, e esse é o símbolo de maior, tá? Então aqui é a setinha aqui apontando para a direita, tá? Se ele for maior do que os 58 mil, que é esta média do mês no ano, e aqui eu vou travá-la, tá? Porque a gente quer comparar todas, então o valor que é verdadeiro. Então aqui o segundo parâmetro é o valor verdadeiro. Então eu vou colocar assim, entre aspas,
bom resultado. Vamos chamar de excelente. Tá bom? E se ele ficou abaixo, vamos chamar de atenção. Beleza? Podemos dar Enter então aqui. Tá? Então veja que ele já preencheu como excelente, porque 74 mil é maior que 58 mil. Vamos ver no de baixo, vou copiar e colar. Olha lá, atenção, pô, legal, né? Por quê? Porque o 3.800 está bem abaixo de 58 mil. Vamos agora arrastar para baixo, tá? E vejam que ele preencheu todos. Mas cara, Bruno, ele preencheu excelente. Ele preencheu excelente para o hífen. Não deveria, né? Não deveria. Então talvez a gente deveria substituir. Se a gente substituísse hífen por 0, o que acontece? Olha lá, também substitui por atenção. Bruno, mas também não deveria, né? De fato, não deveria, porque ele ainda não aconteceu no mês de dezembro. Então ele não é um ponto de atenção. Correto? Para isso, eu teria que criar uma outra condição dentro desta condição. Por enquanto, eu vou simplesmente deletar daqui, porque esse mês ainda não existe. Tá? É um mês que ainda não aconteceu, tá bom? Turma, vamos deixar isso aqui um pouquinho mais elegante. Então eu vou selecionar esse intervalo, vou tirar aqui esse preenchimento, tá? Então eu vou clicar em redefinir, ele vai ficar branco, tá? Vou criar uma formatação condicional aqui. O que eu quero? Eu quero que quando, tá? Aqui, ó, qual é a regra de formatação? Eu quero que quando ele for igual a, aqui, ó, é igual a, e eu vou digitar aqui, ó, excelente, igual tá na nossa fórmula. Veja que quando eu digitei, ele já filtrou, tá? Se eu digitasse aqui atenção, ele trocou por atenção, ó lá. Então, vamos digitar aqui o excelente. E aqui no estilo de formatação eu posso criar vários. Eu não quero que ele pinte a célula. Eu quero que ele olhe para o número, para a letra. Ele pinte só a cor da letra, tá bom? Só a cor da fonte. E vou colocar um negrito aqui, ó. Tá? Um bold. Beleza, então excelente. Está em verde, tá? E vou adicionar outra regra. Clique em adicionar outra regra. Quando ele for igual, então, a atenção, aqui eu já estou escrevendo a segunda regra. Eu quero que ele pinte de laranja, aqui ó, atenção, beleza? Tá? Pô, perfeito, olha que legal, gente. Agora, visualmente, a gente já começa a ter alguns sinais interessantes aqui para poder avaliar, tá bom? Vamos então agora fazer a quantidade, tá, de o quanto esse vendedor vendeu por loja por mês. Pode ser? Então vamos embora. Aqui eu vou te ensinar uma fórmula rápida, chama transpor. Transpor, eu seleciono esse intervalo, ó o que ele faz. Ele vai transpor de coluna para linha. Ó, daí enter. Ó lá. Colocou coluna para linha no intervalo que eu quis, tá bom? Vou colar como valor aqui, só para não ter problema. E aqui eu vou fazer aquela gambiarra também, porque a gente já sabe que... Já sabemos, né, que não estamos com as datas formatadas. Então vamos lá fazer a soma 6 de novo da quantidade vendida, do valor de vendas, na aba de vendas, né, por mês. Por loja agora, tá? Então aqui é mês e agora é por loja, nome da loja, coluna H, nome da loja. Show! Agora a gente vai fazer aquele esquema de substituir aqui. E vou selecionar um número, tá? Caramba, Bruno! Tá alto, hein? Tá muito alto esse valor aqui, 697. Sim, porque esquecemos de um detalhe. O dashboard do vendedor. Então vamos ali adicionar uma terceira condição, terceiro critério, que é o nome do vendedor, coluna G, nome do vendedor, e vamos lá nós substituir o nome do vendedor, tá, pela célula D3 e travei. Opa, já diminuiu bem, ó lá. Então já entendemos aqui, tá, que o Allegro Manontropo não vendeu nada na harmonia musical em janeiro. Pode ser que ele nem estivesse alocado nessa loja,
né? Todos os vendedores nossos rotacionam de loja em loja, tá? E vou colocar aqui a soma, né, do quanto foi vendido neste mês, tá? Veja que olha que legal, ele bate, ó, 899,191, 899,191, que é o quanto o Allegro Manon Tropo vendeu aqui total, e aqui a distribuição dele por loja, tá? Então vemos que a Melodia Instrumentos foi a loja que ele mais vendeu no mês de janeiro. Vou arrastar aqui então tudo para a direita e criar a soma. Vamos somar tudo aqui, tá? Beleza, né? Então temos aqui, olha, vendeu 10.194, 10.194. Turma, mais importante que um dash bonito são os valores baterem, são os valores fazerem sentido, tá? Então assim, é mais interessante um analista que mostra coisa feia, tá? E que faça sentido do que alguém que mostra coisa bonita com o número tudo errado, tá bom? Então assim, obviamente que você vai equilibrando essas competências ao longo do tempo, tá? A parte de design, de experiência e tudo mais, né? Mas a parte analítica, né? E realmente ter essa responsabilidade, né? Com os números, de bater o olho e saber se faz sentido ou não faz sentido aquela grandeza, né? Que está ali dentro, tá bom? Então beleza, temos aqui a nossa segunda tabela, que é a tabela então, né, de vendas feitas, tá, de receita, tá, por loja por mês para cada vendedor. Então lembrando que se a gente troca o vendedor, ele troca todos os nossos números. Isso é fantástico, tá, turma? Olha que legal, né, que a gente tem toda essa parte dinâmica. E agora eu vou ensinar uma formulinha mais complexa para vocês, então, pô, fica comigo, preste atenção, tá? Essa fórmula já é mais avançada, para que a gente liste somente os instrumentos vendidos para aquele vendedor. Então vamos voltar para o Allegro Manon Tropo, tá? Turma, o Allegro Manon Tropo é uma brincadeira, tá? Então depois se alguém não souber exatamente o que é, dá uma pesquisada aí na internet, né? Mas todos os nossos vendedores aqui tem alguma brincadeira aí com o universo da música, tá? A fórmula que vamos usar é a fórmula filter. Olha que legal, essa fórmula eu crio com um intervalo que eu quero que ele me retorne, ou seja, ele vai me retornar uma lista, tá? Com base em algumas condições. Então eu quero que ele me retorne o que? A lista de instrumentos que aquele vendedor vendeu no período. Show? Então, agora ficou mais fácil. Eu quero que ele me retorne o nome do produto, que é a lista de instrumentos, coluna E, tá? Que o vendedor, olha só, nome do vendedor, e é assim que funciona a fórmula, tá? Do filtro, ela é um pouco diferente do conta Cs e do soma Cs. A condição, ela acontece dentro do mesmo intervalo. Então eu coloco, ó, vendas, né, a coluna GG, que é o nome do vendedor, igual nome do vendedor. Olha só o que eu estou fazendo, é diferente. Antes a gente separava o intervalo e a condição por ponto e vírgula. Agora ela acontece nesta fórmula, ela acontece dentro do mesmo intervalo. Veja que no nosso exemplo ele coloca o intervalo A2 A26 maior que 5. E a segunda condição é o D2 D26 menor que 10. Tá bom? Então a primeira condição é o nome do vendedor. A segunda condição seria o valor de vendas maior que 0. Tá? Essa condição, no nosso caso, não precisa, porque ele só existe venda se for maior que 0, tá? Mas aqui é um elemento de segurança. Eu vou só apagar aqui, vou deixar só esse por enquanto, tá bom? E Enter, né? Então vamos ver aqui que substituir o nome do vendedor pela célula D3, para ver. Olha lá que legal, retornou todos os instrumentos. Meu, muito bacana. Epa, pera aí, Bruno, ó, tem uma coisa errada aqui. Eu quero que ele tá repetindo os instrumentos. Ele tá colocando cada venda do vendedor. Putz, é exato, né? Como que a gente resolve isso para ter os valores únicos aqui dentro, tá? Uma forma é usar uma fórmula chamada unique. Olha que legal, eu uso a forma unique antes e depois desse intervalo, fecho e dou Enter. Que maravilha! Corrigiu, olha lá.
temos agora somente 25, que foi exatamente aquilo que ele vendeu. Beleza? Show de bola! Então agora a gente quer saber a quantidade vendida deste instrumento por este vendedor. Vamos fazer então um soma Cs que a gente já viu, tá? Da quantidade vendida, coluna I, por instrumento, que agora a gente tem instrumento, por vendedor. Beleza. Então vou fazer um negocinho ficar bem completo aqui, viu, turma? Então vamos substituir lá em cima o vendedor, coluna D3, instrumento está na coluna C, tá? E vamos travar aqui, copia e cola para baixo, tá? Veja que já trouxemos todos. Mesma coisa agora para os valores, tá? Então vamos lá, soma Cs. Agora ao invés de somar, tá, a coluna de quantidade, vamos somar o valor de vendas, beleza? Valor de vendas, então aqui queremos saber por produto, então tá aqui ó, produto, queremos saber por vendedor. Maravilha! Substituir aqui o vendedor pela célula D3 novamente, produto pelo que está na coluna C. Copia e cola, arrasta para baixo. Maravilha, temos agora todos os valores vendidos. Vamos ver agora, eu vou copiar e colar essa coluna de desconto, mais duas aqui para a direita. Eu vou focar a média do valor, o valor base e o desconto aplicado, beleza? Qual que é a média? É este dividido por este. Fechou? Então a Tajima, né, TG 530 a 822 na média por este vendedor. Pô, vamos procurar o valor base. Onde é que está o valor base, Bruno? Está na aba de produtos. A gente não mexeu nela ainda, mas ele está aqui, ó. É o valor sem desconto, tá? Esses são os valores sem desconto. Então eu vou fazer aqui uma fórmula chamada PROCV, já tem vídeo meu no meu canal, então eu vou deixar o link aqui. Clica, abre em outra aba, continua aqui comigo e depois você assiste esse videozinho de como é que aplica essa função. Essa função, basicamente eu vou procurar o nome do instrumento em uma tabela, tá? Então o primeiro elemento dela é, o primeiro parâmetro dela é o elemento a ser procurado, tá? O segundo parâmetro, ele é o intervalo que a gente está buscando, ele é a matriz de retorno, tá? do que estamos buscando. Então eu seleciono uma matriz que ele vai percorrer por essa matriz, procurar aquele instrumento e retornar o preço base. Para isso eu seleciono o intervalo, tá, daqui. Lembrando que o PROCV, o elemento procurado, ele tem que ter necessariamente na primeira coluna desta matriz, tá? Então se eu selecionar, eu tenho que selecionar. Para funcionar, eu tenho que selecionar a partir da coluna B. Se eu selecionar a partir da coluna A, ele não vai funcionar, tá bom? Então vamos lá dar sequência, tá? Então vamos, cliquei aqui com o cursor aqui piscando, vamos lá então produtos e vamos então dar sequência aqui, tá? Vamos lá então para produto aqui, vamos selecionar o intervalo. Veja que colocamos a coluna B, tá, aqui como o nosso intervalo. Vamos selecionar a coluna inteira aqui, tá? Então a coluna B tem que ser a primeira coluna. O terceiro parâmetro é a coluna de retorno, né, que nós esperamos, tá? É o índice. Então assim, aqui o preço base, que é o que a gente quer retornar, ele está na terceira coluna, então é o índice 3. Tá? Então é sempre a quantidade de colunas à direita que estamos procurando. E por último, o outro valor é se a gente quer uma referência aproximada ou exata. Como a gente está procurando um texto, né, vamos colocar como coluna como referência exata, tá? Se ele fosse aproximado, ele procuraria algo similar, tá, ao elemento que a gente está buscando, se ele não encontrasse esse elemento, tá bom? Então 0 aqui é o falso, 1 é o verdadeiro, tá? Então como queremos a referência exata é falso, é 0. Enter. Então ele trouxe o valor de base da Tajima, tá? Vamos verificar? Vamos lá em produtos, cadê a Tajima 850? Beleza, ele encontrou perfeito aqui. Vou dar turma, sei que eu passei rápido pelo PROCV, é porque já tem vídeo no canal, tá? Então não esqueça de assistir esse vídeo, acho que pode ajudar bastante também, tá bom? Combinado? 2 cliques aqui para baixo, trouxe todos os valores de base.
Vamos ver então qual foi o desconto aplicado? Olha lá, aqui o desconto a gente pode pegar a média do valor, dividido pelo valor base, menos 1. Então, e vou colocar em percentual. Ele deu desconto aqui na média, na Tajima, de 3,27, no Sax 9,50. Tá? Olha aqui, cara, no Sax alto, ele deu, cara, 50% de desconto, né? É absurdo. Mas, cara, faz parte, né? Então, estamos aqui também Então, aqui temos todos os descontos, tá, aplicados. Beleza? Fechou. Montamos nossa primeira parte aqui do dashboard, né? Agora eu quero tentar trazer para vocês outra visão, né? Vamos inserir um gráfico. Eu vou selecionar aqui o valor total, tá, por mês, tá? E vou clicar aqui, ó, inserir gráfico, tá? Ele vai trazer um gráfico aqui, ó, todo feio, descompensado pra caramba aqui, tá? E eu vou vir aqui à direita e falar, cara, quero alternar a linha de séries e colunas, tá? Porque ele interpretou aqui como realmente categoria cada coluna e eu quero que ele mostre o mês a mês. Então aqui ele já deixou ele mais bonitinho o nosso gráfico, beleza? No nosso eixo X, lembrando que a gente tá com os meses, então vou pegar aqui, clicar em eixo X, clicar nesse intervalo de dados, tá? E selecionar esse intervalo aqui. Pô, bacana, ó lá. Então ele já trouxe e sabe que o eixo X é lojas, porque, né, a nossa coluna aí aqui, tá? Ela está mostrando as lojas por mês aqui, certo? Porque estamos selecionando todos os meses aqui. Então ele já identificou aqui, identificou o total por mês. Turma, podemos trabalhar nesses gráficos, né? Então o gráfico ele é editável, você vê que na hora que eu clico nele, olha, ele mostra todos os elementos, né? Passando o mouse em cima, ó. Essas linhas de grade, por exemplo, eu gosto de tirar. Então eu cliquei sobre elas, ele selecionou, ele já veio aqui para o canto direito, né, a linha de grade, né, do intervalo. Eu vou vir aqui e vou tirar essa linha de grade que está selecionada, olha lá, ó. Já ficou mais clean, né, esse meu gráfico. Ah, Bruno, eu também quero colocar um título, porque a gente não sabe do que a gente está falando aqui, né? Então a gente vê que dentro dos elementos ele tem, ó, o estilo do gráfico, né? Posso mudar a cor do plano de fundo, a cor da borda. O título do gráfico eu posso selecionar aqui e escrever o título. Nesse nosso caso é vendas por mês, tá? Então veja que ele já adicionou aqui. Eu posso clicar e mexer, tá? Posso alterar, posso diminuir um pouquinho a fonte, ó lá. Colocar aqui em negrito, vamos colocar uma outra cor, ó, vendas por mês, tá? E podemos colocar ali no meio, né? Vamos centralizar aqui o título, tá bom? Show! Essa fonte aqui eu quero tirar também, então infelizmente o Google Planilhas ele não permite a gente deletar o eixo, mas a gente pode fazer umas gambiarras aqui, ó. Eu posso colocar o tamanho da fonte como 1. Ele deixa bem pequenininho, tá vendo? Ó? E eu posso colocar a cor do texto como branco. É como se ele não existisse mais, ó. A gambiarra aqui, mas já deixa o gráfico um pouquinho mais elegante, tá? Então eu tô dimensionando o nosso gráfico. Vou dar 2 cliques aqui nas colunas e quero também trocar a cor. Eu quero colocar uma cor mais neutra, tá? Quero colocar um azul aqui um pouquinho mais formal. E vou selecionar essa caixinha, ó, legenda dos dados. Olha que legal, ele já começa a aparecer os valores, né, aqui. Eu posso clicar nos valores e eu também posso editar o tamanho, tá? Então na hora que você vai ver aqui à direita, né, no valor, ele tem a posição, ele tem o tamanho, ó. Posso colocar fonte 10, tamanho 10, posso colocar 14, né? O padrão dele aqui é 12, tá? Que ele vem, tá? Vou colocar aqui, ó, a fonte 10 para ficar um pouquinho menor. E veja que o formato do número, ele pega os dados da origem, ou eu poderia até colocar outros formatos. Eu não vou mexer no formato, para mim tá bom da forma como tá, né? E vou deixar aqui meu dashboard aqui. Beleza? Show de bola. Bruno, eu também quero saber, vamos ver aqui uma outra informação bem legal para a gente poder adicionar, tá? Eu quero adicionar a quantidade. Antes da gente seguir, tá, de adicionar, vamos olhar o gráfico juntos. Olha que visualmente a gente já sabe que outubro foi o melhor mês, depois foi março,
depois foi junho, tá? Cara, como facilita, né, a leitura, né? O gráfico ele dá uma leitura pra gente muito bacana, muito simples das coisas. Eu vou dar uma editada aqui pra gente ver junto. Eu vou clicar em ver, mostrar e vou tirar linhas de grade. Opa, pera aí, já começou a melhorar, olha lá, ó, ficou mais bonito. Eu vou ocultar essa linha 1 aqui também que tem a gambiarra, tá? Vou ocultar a coluna A aqui. Essa aqui eu vou adicionar algumas colunas aqui, ó. Ó, que legal. Eu vou adicionar algumas linhas aqui em cima e vou passar o gráfico para cima, ó. Vou passar o gráfico para cá. Deixa eu adicionar mais umas duas linhas aqui. Opa. Deixa eu adicionar mais umas linhas aqui só para a distribuição ficar melhor. Ó lá. Show. Então eu tenho o gráfico aqui já. Vamos trazer o melhor mês do vendedor, média do vendedor também. Vamos trazer melhor mês, média e ticket médio, tá? Ticket médio é o valor médio da venda, tá bom? Média, receita média, beleza? Então vamos embora aqui. Vou alinhar aqui à direita para ficar bem bonitinho também. E aí, turma, então aqui a gente tem o maior valor, tá, do melhor mês, tá? Então aqui é maior valor, na verdade, tá? Maior venda, tá? A receita média que a gente quer trazer, ela já está calculada. Essa aqui, ó, média vendida, ó. Só vou dar igual, tá? Só estou destacando as informações, tá? E o ticket médio, tá? É a média dos itens aqui, ó. Eu quero saber qual é o ticket médio desse vendedor, então é a média daqueles valores, tá? Então vamos fazer aqui, ó, média, tá, dos valores unitários aqui, ó. Vamos botar aqui dessa forma. Vai dar super alto porque tem pianos, né? Então essas coisas, tá? Então, pô, temos aqui uma tabelinha. Podemos colocar uma borda aqui para ficar um pouquinho mais elegante. Então vamos colocar uma borda mais suave aqui, ó. Vamos chamar aqui de destaques, né? Então, indicadores, vamos chamar indicadores de resultado, tá? Chamamos de indicadores de resultado. Eu vou selecionar essas duas aqui, vou clicar aqui nessa, ó, mesclar colunas, vou colocar uma borda somente externa, tá? E vou pintar aqui o fundo. Tá? Então aqui ela já tem uma tabelinha pequenininha também, uma outra elegância diferente aqui dentro. Beleza? Tá? Turma, queremos... Pessoal, adicionalmente, eu quero colocar aqui as lojas, tá? Com maior representatividade de vendas. Então vou selecionar, tá, aqui o total por loja e vou inserir um gráfico de rosca. Então aqui na hora que eu clico em inserir gráfico, ele vem aqui por padrão colunas, mas eu posso clicar ele aqui e vou colocar aqui o gráfico de pizza, tá? Poderia colocar um gráfico de barra. Vamos colocar um gráfico de barra, porque o pessoal costuma não gostar muito de gráfico de pizza, então tudo é uma questão de como é que a gente usa, tá? Beleza, então eu coloquei ali, ele tá colocando a linha 17 como marcador, tá? Eu vou desselecionar aqui. Então veja que ele adicionou agora mais um elemento, estavam 4, viraram 5, tá? E vou no eixo Y, selecionar aqui a nossa, vou colocar mais para cá para poder ver, selecionar aqui as lojas, beleza? Show! Opa, pera aí que eu indiquei errado aqui, ó, pronto. Tá? Então dentro do eixo Y, deixa eu só tirar aqui. Beleza, então dentro do eixo Y eu vou selecionar agora esse intervalo aqui das lojas. Fechou, então temos aqui as lojas, claramente a Instrumento Melodias, né, foi a que mais vendeu, tá? Gente, ele trouxe aqui, né, todas as lojas aqui como título do gráfico. Eu vou clicar no título e vou mudar, vou falar cara dister, falar assim, vendas, receita por loja, tá? Então eu escrevi assim dessa forma. Vou centralizar, igual a gente fez no outro. Vou colocar aqui, ó, tamanho 12, negrito, e vou pintar aqui também de verde, tá?
Essa aqui eu também vou pintar a coluna, cliquei nas barras, ele seleciona, a cor de preenchimento também vou usar o azul escuro. Então tá aqui, ó. Vamos tirar aquela coluna que a gente não gosta, essas linhas de grade principal. Vou clicar na coluna de novo e colocar a legenda dos dados aqui no canto direito, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Colocar aqui a legenda dos dados, maravilha, tá? Pô, bacana, eu vou deletar esse eixo ele permite a gente deletar, ele não vai permitir na coluna de barra a gente deletar o eixo dos valores, tá? Tudo bem, vamos deixar o eixo dos valores ali, senão a gente faz aquela gambiarra que a gente já ensinou também, para redimensionar o nosso gráfico e colocá-lo aqui. Pô, galera, já estamos começando a criar um dashboardzinho aqui, tá? Turma, para o vídeo não ficar muito longo, né, vou deixar o dash, né, parado aqui e depois vou fazer uma aula 3, né, com algumas outras métricas que a gente gostaria de adicionar. Mas olha que legal! Lembrando, se eu seleciono o vendedor, olha lá, muda o gráfico, muda tudo, olha lá, a Harmony. Turma, isso aqui já é uma fantástica ferramenta de consulta, tá? Para a gente apresentar para o nosso gestor, para a gente poder analisar, para a gente ter sobre a nossa loja, tá, dentro do dia a dia. Não deu trabalho, vocês viram aqui que a gente construiu, cara, vídeo 1 mais vídeo 2 aqui não passou de 1 hora, tá? Mas isso aqui garanto que você vai ter controle, tá? O que vai acontecer com o tempo? Você vai vir aqui e vai sempre atualizando esta base, né? Então é a base de vendas, aqui você já criou uma ferramentazinha quase que de controle. E se você tiver sistema, você pode exportar os seus dados tanto para CSV, bem como para XLSX, tá? E construir essa ferramenta de acompanhamento aí no dia a dia. Combinado? Turma, ficamos por aqui então e até a próxima. Fala pessoal, chegamos ao fim, né, da nossa análise aqui, da análise da nossa loja de instrumentos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu adoro fazer isso, me divirto. Por favor, tragam no comentário sugestões, ideias, né, e outras e como eu posso ajudá-los mais também no dia a dia. Se você gostou, por favor, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.